No coração de algumas das paisagens mais distantes e desafiadoras do mundo, vivem tribos cuja existência é um mistério que desperta curiosidade e fascínio. Com hábitos únicos, crenças peculiares e práticas que despertam interesse, esses grupos têm despertado a curiosidade mesmo dos exploradores mais destemidos. Desde as densas florestas da Amazônia até as ilhas remotas do Pacífico, essas comunidades têm prosperado ao longo dos séculos, defendendo com determinação suas tradições e territórios contra estranhos. Convidamos você a nos acompanhar enquanto exploramos 6 das tribos mais enigmáticas e imponentes que jamais desejaria encontrar. Número 1. Os Sentinelas. Essa tribo reside na ilha de North Sentinel, no meio do Golfo de Bengala, e se destacam como um exemplo notável do patrimônio antigo da humanidade, representando uma das últimas tribos não contatadas na Terra. Com uma linhagem que remonta a dezenas de milhares de anos, eles cultivaram um modo de vida isolado da influência do mundo moderno. Desde o final da década de 1960, tem havido esforços para estabelecer contato, mas estes têm resultado consistentemente em hostilidade. Apesar de intenções genuínas, as interações rapidamente azedam, levando as autoridades a interromper as tentativas de contato em meados da década de 1990, devido ao compromisso firme da tribo com a autonomia e sua preocupação com a exposição a doenças potenciais. Sua resistência a estrangeiros é firme, visto que encaram qualquer tentativa de envolvimento com suspeita e hostilidade. Mesmo ofertas benevolentes, como assistência, são recebidas com desafio, pois guardam ferozmente suas tradições e terras contra ameaças percebidas. Reconhecidos por sua habilidade em sobreviver em seu ambiente de ilha tropical, os sentinelas demonstram habilidade notável na caça e pesca, utilizando métodos tradicionais transmitidos de geração em geração. Sua dependência de ferramentas antigas, como arcos e flechas, reflete sua profunda conexão com seu ambiente natural. Para proteger os sentinelas e seu estilo de vida, o governo indiano implementou regulamentações rigorosas, estabelecendo uma zona de buffer de 5 quilômetros ao redor da ilha para dissuadir o acesso não autorizado. A ilha de North Sentinel permanece completamente proibida para estranhos e pesquisadores sem aprovação oficial, destacando a imperatividade de respeitar sua soberania e independência. Apesar de sua reclusão, os sentinelas ocasionalmente ganham as manchetes por encontros com estranhos. Incidentes trágicos, como o assassinato em 2006 de 2 pescadores que se aproximaram demais, servem como lembretes poignantes da necessidade de honrar seu território e herança, provocando esforços renovados para garantir sua preservação e bem-estar para as futuras gerações. Número 2. A tribo do esqueleto. Aninhada nas profundezas de uma floresta impenetrável em uma terra distante, encontra-se a tribo dos esqueletos, também conhecida como tribo Zorox. Sua existência, envolta em mistério e imersa em lendas, tem cativado a curiosidade de pesquisadores e aventureiros. Apesar de sua localização remota e aparente insignificância no mundo mais amplo, a natureza enigmática da tribo dos esqueletos tem fascinado a imaginação de gerações. Esta tribo, com sua aparência esquelética marcante e propensão para a agressão em relação às comunidades vizinhas, apresenta um quebra-cabeça para aqueles que procuram entendê-la. Sua história está repleta de contos de conflitos e escaramuças com estranhos, deixando para trás um rastro de intriga e especulação. No entanto, em meio ao seu comportamento reservado, os cientistas conseguiram obter preciosas amostras de DNA, desvendando os segredos de um gene misterioso que os diferencia de outras populações humanas. A revelação deste gene único provocou uma cascata de questões sobre as origens e evolução do clã dos esqueletos. Será que eles divergiram de ancestrais humanos comuns, seguindo um caminho de adaptação e divergência semelhante ao de raças animais distintas? Ou, como alguns sussurram em tom baixo, poderia sua linhagem remontar a origens extraterrestres, tecendo uma tapeçaria de mistério cósmico em torno de sua existência. Aumentando a mystique estão os costumes e rituais clandestinos praticados pela tribo dos esqueletos, dentro dos limites de seu enclave isolado. Estranhos raramente têm acesso a esses santuários internos, onde cerimônias elaboradas se desenrolam com cantos rítmicos, movimentos de dança intricados e gestos simbólicos imbuídos de profundo significado espiritual. Esses rituais, envoltos em segredo, servem como testemunho da rica herança cultural da tribo e de suas tradições profundamente enraizadas. No entanto, apesar de toda a sua insularidade, a tribo dos esqueletos defende ferozmente seu território contra intrusos, com contos de exploradores desaparecidos
e encontros com a tribo, alimentando rumores sobre sua ferocidade e habilidade. Número 3. A tribo Suri. Situada no coração da Etiópia e estendendo-se para partes do Sudão do Sul, é um fascinante mosaico de cultura e tradição. Com cerca de 34 mil membros, eles habitam a região montanhosa e acidentada do sudoeste da Etiópia, dividida em 3 grupos principais: Turaga, Shai e Bana. Profundamente ligados às suas crenças ancestrais, os Suri reverenciam uma divindade celestial chamada Tumu, que representa sua ligação espiritual com o céu. No cerne de sua fé está o enigmático Kimura, que atua como intermediário entre o povo Suri e seu Deus celeste, conferindo assim às suas práticas rituais um profundo significado. Apesar de viverem isolados nas planícies semiáridas, colinas e vales, os Suri mantêm vínculos complexos com comunidades vizinhas. No entanto, essas relações frequentemente são marcadas por tensões, devido a rivalidades históricas que, ocasionalmente, resultam em conflitos violentos com grupos sudaneses. O influxo de armas modernas da Guerra Civil Sudanesa tem intensificado esses conflitos, deixando marcas de derramamento de sangue e mantendo um frágil equilíbrio de hostilidade entre os Suri e seus oponentes. Como orgulhosos guardiões de sua herança cultural, os Suri expressam sua identidade por meio de uma variedade de costumes e tradições únicas. Entre eles, destacam-se os rituais que antecedem o casamento, nos quais as mulheres passam por complexos procedimentos de embelezamento, como extração dentária, perfuração do lábio inferior e uso de discos labiais de argila. Embora essas práticas tenham sido comuns no passado, estão gradualmente perdendo espaço devido à influência crescente de elementos externos e à modernização de seu estilo de vida tradicional. No entanto, mesmo diante dos desafios impostos por influências externas, os Suri permanecem resilientes, profundamente enraizados em suas tradições culturais. Sua existência é um testemunho da duradoura resiliência das comunidades indígenas, oferecendo um vislumbre emocionante de um mundo onde a tradição se entrelaça com o avanço inexorável da modernidade, criando um delicado equilíbrio entre preservação e adaptação em meio a uma paisagem em constante mudança. Número 4. Caçadores de águia. Além da impressionante tradição da caça com águias, o estilo de vida dos caçadores de águias cazaques está profundamente entrelaçado com o ambiente áspero, porém deslumbrante das montanhas Altai. Essas paisagens robustas, caracterizadas por picos imponentes, vastas planícies e rios caudalosos, apresentam desafios e oportunidades para os caçadores e suas águias. Sobreviver em um ambiente assim requer não apenas habilidades excepcionais de caça, mas também uma compreensão profunda dos ritmos e padrões da natureza. Os caçadores possuem um conhecimento íntimo do comportamento de suas presas, como raposas, coelhos e até lobos, permitindo-lhes antecipar movimentos e planejar suas estratégias em conformidade. Além disso, as montanhas Altai são o lar de uma ampla variedade de flora e fauna, contribuindo para a rica biodiversidade da região. Essa diversidade não apenas sustenta as espécies de presas visadas pelos caçadores de águias, mas também fornece um habitat para uma variedade de outras formas de vida, desde os esquivos leopardos das neves até rebanhos nômades de cavalos selvagens. Os caçadores, em suas interações com o ambiente, incorporam um profundo respeito pelo delicado equilíbrio da natureza e pela interconexão de todos os seres vivos. Além de seu papel como caçadores habilidosos, os caçadores de águias cazaques são também guardiões de sua terra, preservando conhecimentos e práticas tradicionais que têm sustentado sua comunidade por gerações. Eles transmitem não apenas as técnicas de treinamento de águias, mas também uma compreensão holística de seu lugar dentro do mundo natural, incutindo nas gerações futuras um profundo senso de responsabilidade pela preservação de seu patrimônio cultural e do meio ambiente do qual ele depende. Dessa forma, a tradição da caça com águias transcende a mera praticidade. Ela se torna uma expressão profunda da conexão espiritual do povo cazaque com suas terras ancestrais e as majestosas criaturas que as habitam. Através de seus rituais atemporais e dos laços eternos forjados com suas águias, os caçadores de águias cazaques continuam a incorporar a resiliência, a engenhosidade e o respeito pela natureza que tem definido seu modo de vida por séculos. Número 5. Tribo Moken. A conexão do povo Moken com o mar não é apenas prática, mas também profundamente espiritual e cultural. Eles possuem um conhecimento intricado dos ecossistemas marinhos, transmitido por gerações, que forma a base de suas práticas de pesca sustentável. Suas crenças tradicionais estão entrelaçadas com o oceano, com rituais e cerimônias realizadas para honrar e apaziguar os espíritos que se acredita residirem nele. Um dos aspectos mais notáveis da cultura Moken é sua habilidade de mergulho livre. Crianças de apenas 4 ou 5 anos
são iniciadas na arte do mergulho livre, aprendendo a controlar a respiração e a mergulhar a profundidades impressionantes, sem qualquer equipamento especializado. Essa habilidade não é apenas um meio de sobrevivência, mas também uma fonte de orgulho e identidade para o povo Moken, diferenciando-os de outras comunidades costeiras. No entanto, seu modo de vida único está cada vez mais ameaçado devido a vários fatores. A degradação ambiental, incluindo a pesca excessiva e a poluição, mina os recursos naturais dos quais dependem para a subsistência. As mudanças climáticas trazem padrões climáticos imprevisíveis, perturbando os locais de pesca tradicionais e colocando em perigo os habitats costeiros. Além disso, regulamentações governamentais e disputas de propriedade limitam seu acesso às terras ancestrais e restringem sua liberdade de circular e pescar, como tem feito por séculos. Nos últimos anos, tem havido um reconhecimento crescente da necessidade de proteger os direitos e preservar o patrimônio cultural das comunidades indígenas como os Moken. Organizações não governamentais, ONGs e iniciativas de base estão trabalhando ao lado de líderes Moken para capacitar suas comunidades, fornecer educação, cuidados de saúde e apoiar projetos de desenvolvimento sustentável que respeitem seu modo de vida. Também estão sendo feitos esforços para conscientizar o público em geral sobre o valor das culturas indígenas e a importância de preservar regiões ricas em biodiversidade como o arquipélago de Mergui. Iniciativas de ecoturismo, gerenciadas em colaboração com o povo Moken, oferecem a oportunidade de vivenciar em primeira mão seu modo de vida tradicional, ao mesmo tempo em que fornecem oportunidades econômicas que reduzem a dependência de práticas insustentáveis. Apesar dos desafios que enfrentam, o povo Moken permanece resiliente, tirando força de sua profunda conexão com o mar e seu rico patrimônio cultural. Ao fomentar parcerias e promover práticas sustentáveis, há esperança de que seu modo de vida único possa perdurar por gerações futuras. Número 6. Os Chukchis, também conhecidos como Laura, ou Povo dos Pântanos, são uma comunidade indígena que há séculos habita as vastas e geladas terras nordeste da Sibéria, na Rússia. A história deste povo remonta a tempos imemoriais, onde sua sobrevivência está entrelaçada com as paisagens desafiadoras que chamam de lar. No final do século XX, sua população era estimada em cerca de 14 mil pessoas, distribuídas em duas subgrupos principais, os Chukchis da Rena e os Chukchis marítimos. Apesar de compartilharem uma língua comum, conhecida como o dialeto Chukchi ou Laura, esses grupos desenvolveram estilos de vida distintos, adaptados às suas respectivas condições ambientais e meios de subsistência. Os Chukchis da Rena são essencialmente nômades, cuja existência gira em torno da criação de mamíferos domesticados, como renas. Esses animais desempenham papéis cruciais em sua vida diária, fornecendo carne, leite, peles e servindo como meio de transporte durante suas migrações sazonais em busca de pastagens. Por outro lado, os Chukchis marítimos baseiam sua subsistência nas riquezas do mar, caçando mamíferos marinhos e pescando ao longo das águas costeiras geladas. As diferenças nos meios de subsistência dos dois grupos são claramente refletidas em suas moradias. Enquanto os Chukchis da Rena habitam tendas móveis, conhecidas como yaranga, que são facilmente desmontadas e transportadas para seguir os padrões de pastoreio sazonais, os Chukchis marítimos residem em vilarejos costeiros permanentes, construídos com materiais locais e adaptados às condições climáticas extremas da região. Além disso, os métodos de transporte dos Chukchis também variam conforme o ambiente em que vivem. Enquanto os Chukchis da Rena tradicionalmente usam trenós puxados por renas ou cães, os Chukchis marítimos dominam a navegação nas águas geladas em barcos habilmente construídos a partir de estruturas de madeira e peles de animais. Apesar dessas distinções, ambos os grupos compartilham uma rica herança espiritual e cultural. Suas crenças estão profundamente enraizadas na espiritualidade, com uma forte ligação com o mundo natural e uma reverência pelos espíritos que habitam a terra, o mar e o céu. Práticas rituais, como cerimônias de bruxaria para cura e adivinhação, e festivais comunitários com sacrifícios rituais, são elementos essenciais da vida dos Chukchis, destacando sua profunda conexão com o reino espiritual e a natureza que os rodeia. Essas tradições são transmitidas de geração em geração, preservando a identidade cultural única deste povo resiliente em face das mudanças modernas e desafios contemporâneos. E a pergunta que não quer calar: qual dessas tribos você mais gostou? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não perca tempo. Clique agora mesmo no vídeo que está aparecendo na tela e mergulhe em mais conteúdos que certamente vão te fascinar. Agradecemos por assistir e esperamos vê-lo no próximo.